você está me ouvindo bem. Parece que a sua internet está congelando. Está me ouvindo? Ela está congelando. Mas vamos falar alguma coisa. Eu acredito que é importantíssimo a gente saber comentar sobre isso. A maioria dos cristãos, eles não conhecem a sua verdadeira identidade. Vamos falar sobre identidade cristã rapidamente? Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Então, vamos falar sobre identidade cristã debaixo da seguinte perspectiva. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui nesse momento fazem parte de alguma denominação. Sim, com certeza. E dentro desse aspecto denominacional, eu queria fazer uma pergunta para que essas pessoas não respondessem para mim, mas para que elas começassem a responder para elas mesmas. Você conhece a história da sua denominação? Muito boa. Você conhece os fundamentos da sua denominação? Você sabe como a sua denominação foi fundada? Isso é importantíssimo para a gente saber, para a gente conhecer. E eu gosto muito de dar um exemplo. Eu gosto muito de fazer aplicações. A cristandade brasileira, ela sofre de um mal muito grande. Qual é o mal que a cristandade brasileira sofre? A cristandade brasileira não gosta de ler. A cristandade brasileira não gosta de estudar. E a cristandade brasileira acaba transformando a sua questão de vida cristã em rotina e cumprimento de hábitos, mas sem fazer as devidas pesquisas. Que pesquisas são essas? Pesquisas bíblicas, pesquisas históricas. Qual é o mal do cristão brasileiro? Eu vou fazer uma aplicação aqui rapidamente para entender. Alguém diz que é batista. Positivo? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo 100%? Reverendo, Pois não. às vezes está cortando assim um pouco e a imagem também não está tão boa. Agora eu não sei se a falta é aqui na minha internet, né? Ou se é aí, entendeu? Aí. O som não está muito legal e também a imagem está um pouco que assim embaçada, né? Então eu não sei se a minha internet aqui, os irmãos que estão aí nos ouvindo, se manifestem aí se a voz do pastor dá para ouvir bem o som, a imagem está legal, o irmão Bruno que está nos assistindo, o Bob, os irmãos aí, se manifestem, por favor. O som está legal, a imagem está legal. Quanto à imagem, não, né? Mas pelo menos o som estiver legal, estiver bom, né? Se der para ouvir, se der para decifrar bem, entender bem, tá legal, né? Tá ótimo. Então, os irmãos se manifestem, por favor, por gentileza. Fala aí, reverendo, para ver. Continuar? Está me ouvindo bem, Abraão? Eu, particularmente, eu estou ouvindo, até bom. Não está 100% não, mas digamos que esteja uns 80%. Então vamos fazer um teste. Até onde você me ouviu bem? Olha, o Bruno se manifestou aqui dizendo que sim, que está ótimo, está ouvindo bem. Entendi. O que eu faço? Eu Então continuo? tá bom. O áudio está ótimo. A Jérica lá da nossa igreja também se manifestou, está dizendo que está ótimo, está muito bom, tá? Então pode arrochar, reverendo, pode falar, tá? Tá ótimo. Bom, então eu estava falando sobre identidade. O cristão brasileiro precisa buscar a sua identidade, conhecer a sua identidade, crescer na sua identidade, envolver-se com a sua identidade. Mas também, quando a gente fala de identidade, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não confunda identidade com
tipo de assemelhação ou apego na área idolátrica, a ponto da gente achar, inclusive, que a nossa instituição está acima da Bíblia. Se é que consegue me entender? Eu quero dizer o seguinte, é importante que você conheça aonde você está, por que está lá e o que deve saber da sua denominação. Eu quero fazer uma aplicação, eu tinha dito que eu queria fazer uma aplicação para poder fazer a gente pensar um pouquinho. Hoje em dia a gente tem muitos líderes dentro de igrejas que eles não gostam de fazer o povo pensar. Acho que eles têm medo de fazer o povo pensar, né? Jesus fazia os seus discípulos pensarem o tempo inteiro. Inclusive, se ele não fizesse isso, se Jesus não fizesse os seus discípulos pensarem, quando ele cumpriu a sua missão, e a gente vai ler sobre isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e ele voltou a se assentar no trono de glória, se ele não os fizesse pensar, eles seriam grandes amebas, e nós nem estaríamos aqui falando de cristianismo, né? É verdade. Reverendo, não é querendo cortar o senhor, mas Jesus trabalhava tanto assim a questão de fazer os discípulos pensar, que quando Jesus era questionado pelos seus discípulos, ou até mesmo, né, pelos fariseus, ou por outros, ele respondia com uma outra pergunta, correto? Sim, ele respondia com uma outra pergunta, e a intenção dele era mostrar para ele o seguinte: vocês estão interpretando da maneira errada. Exato. Mas depois dele responder a pergunta com outra pergunta, ele fazia a interpretação correta. Exatamente. Mas eu falei que queria fazer uma aplicação para a gente entender essa questão da identidade, da identificação, entendeu? Permita-me fazer essa aplicação rapidamente. Vamos lá. Por favor. Abraão vai ser, então, a nossa cobaia para fazer essa aplicação. Tá bom, Abraão? Vai ser nossa cobaia aí, tudo bem? Amém, amém, pastor. Amém. O Abraão é recém-casado, não é isso, Abraão? Isso, exatamente. Abraão, qual é o nome da sua esposa, Abraão? Tainara. Mas Tainara de quê? Nascimentos Santos. Agora foi acrescentado também o meu sobrenome, né? Chaves. Foi acrescentado o seu nome no nome dela. Não seria estranho você se casar com a Tainara sem saber o nome dela? E como seria estranho, pastor? Como eu posso ser batista, presbiteriano, assembleiano, sem saber a história da minha igreja? É muito estranho, não é estranho? Coloca estranheza nisso. Quantas pessoas estão dentro de uma denominação há anos sem saber absolutamente nada da sua denominação? Infelizmente, lamentavelmente, eu acho que, digamos aqui, vamos colocar aqui 60%. Você foi bastante bonzinho nessa sua estatística, tá? Foi bastante bonzinho. Eu fui misericordioso, reverendo. Pois é. Tem gente que está 10, 15, 20, 30 anos na sua denominação, e se você fizer alguma pergunta para ele em relação à denominação dele, ele não sabe. Quer ver? A maioria das pessoas que estão entrando aqui agora fazem parte da Assembleia de Deus, não fazem? São da sua igreja. Sim, sim. Então eu vou fazer uma pergunta, não é para eles responderem para mim, é para eles pensarem, tá ok? Ok. Fique à vontade. Então vamos lá. A igreja de vocês tem um sistema de governo. A Assembleia de Deus tem um sistema de governo. Correto? Correto, correto. Qual é o sistema de governo da denominação de vocês? Ele é representativo, ele é congregacional ou ele é episcopal? Qual é o sistema de governo da igreja de vocês? Repete aí, reverendo. Hã? Repete aí. Qual o sistema de governo da Assembleia de Deus? Sistema de governo. Ela tem um sistema de governo. Quem compõe a liderança? Esse sistema de governo. A igreja
possui um sistema de governo episcopal, congregacional ou representativo? Qual é o sistema de governo da Igreja Assembleia de Deus? Episcopal, congregacional ou representativo? Você sabe responder? Responda para você. Você é assembleano. Vou fazer outra pergunta em relação à sua identidade. Você é de uma igreja de identidade ou de origem pentecostal, não é isso? Isso. Qual a diferença entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo? Vou fazer uma outra pergunta. Vou fazer uma outra pergunta para você que é pentecostal. Os irmãos, aliás, o movimento neopentecostal, os irmãos, aqueles que compõem o movimento neopentecostal, são nossos irmãos, sim ou não? Por que não são? Não. Hã? Aí a gente tem que responder perguntas se a gente está envolvido com essa identidade e com interesses de leitura, de familiarização, com profundidade. Biblicamente, o que me faz diferente de um neopentecostal? Perguntas que só vão ser respondidas se houver identidade e identificação. Correto? Desse jeito. Posso fazer mais uma pergunta? Posso? Para a gente poder pensar? Para a gente poder refletir? Quais são as bases de um cristianismo genuinamente bíblico? Você sabe responder? Quais são as marcas de uma igreja? Fui para a quarta pergunta, né? Quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? É aí que a gente vai começar a ter alguns atritos e crises. Porque agora eu já estou fazendo uma pergunta dentro de uma área bíblica e exegética e não mais dentro de uma questão institucional, correto? Correto. E quando a gente falar sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, obviamente, a particularidade institucional vai aparecer, não é isso? Exatamente. Mas, se a particularidade denominacional e institucional nos separa, vamos procurar uma resposta bíblica que vai nos unir ao invés de nos separar? Vamos fazer isso? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Leia para mim, Abraão, o que está escrito lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Você que está nos acompanhando aqui, você que está nos acompanhando, se tiver com a sua Bíblia perto, pega a sua Bíblia e vamos analisar. E lembrando, né, reverendo, sempre bom, né, num momento como esse, estar com a Bíblia, né, para conferir, né, tudo aquilo que é falado, né. Eu acho muito, abrir só aqui eu acho muito interessante a igreja, a igreja a igreja do primeiro século, né, ela era uma igreja, assim, que tinha um apreço, né, tão grande, assim, pelas escrituras, pela palavra, que diante da exposição da palavra, né, lá pelos apóstolos, a igreja acompanhava nas escrituras, né? Tanto que lá em Atos capítulo 17, Lucas vai escrever dizendo que a igreja lá como é o nome lá da igreja? Ela foi achada mais nobre, aquela igreja lá. Como é o nome lá da igreja, Jesus? Deu um branco aqui na cabeça. Igreja de Bereia.
Igreja de A Bereia. igreja de Bereia, ela foi achada mais nobre, né, do que a igreja de Tessalônica, porque... Era uma igreja, era uma região, né, onde ficavam os chamados bereanos, né? Os bereanos, exatamente. Atos Então, dos encontrei aqui, Apóstolos, reverendo. capítulo 17. Hã? Capítulo 2 agora, né, que é para ler? Capítulo 2, 42. versículo 42. Vamos ver as Só o marcas de uma versículo igreja, as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, não debaixo de uma concepção institucional. Falei que é importante a gente conhecer a instituição e fazer uma análise daquilo que é institucional também, daquilo que é bíblico. Vamos ver o que é bíblico. O que a Bíblia fala de uma igreja cheia do Espírito Santo? Pode ler. Glória a Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e às orações. Quais são as marcas de uma igreja então cheia do Espírito Santo? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, número 1. E na comunhão, número 2. E no partir do pão, número 3. E nas orações, número 4. É a Bíblia que nos ensina. Quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? As marcas são essas. Número 1. Uma igreja que persevera, que insiste, que é fiel à doutrina dos apóstolos. Glória a Deus, aleluia. O que os apóstolos ensinavam? O que os apóstolos pregavam? Os apóstolos ensinavam que tinham aprendido com Jesus Cristo. Os apóstolos pregavam o nascimento de Jesus, a obra de Jesus, o ministério de Jesus, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Perseverar neste conteúdo. É isso que faz uma igreja ser cheia do Espírito Santo. Primeiro lugar, então, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo lugar, o quê? Na comunhão. O que é comunhão? O que é comunhão? Hoje em dia a gente confunde comunhão com confraternização, não é isso? Exatamente. Vamos fazer um almoço? Vamos fazer um almoço? Vamos fazer uma festa? Vamos comprar um refrigerante? Vamos comprar um salgadinho? Vamos fazer um churrasco? E tem gente que chama isso de comunhão. Para quê? Para promover comunhão. Negativo. Quem promove comunhão é o Espírito de Deus. Ele quem promove comunhão. Glória a Deus. E como ele promove comunhão? Promove comunhão de acordo com as bases da Escritura. Se nesta igreja o evangelho é pregado fielmente, os crentes vão ter comunhão. Comunhão vem do grego koinonia. Correto? Glória a Deus. Está dando para me entender bem aí? 100%. 100%. Glória a Deus. Então vamos lá. Glória a Deus. Perseverar na comunhão é não permitir que a comunhão seja quebrada de forma nenhuma. A conexão caiu. Tem alguém por aí? Estão me ouvindo? Aqui tá ótimo, reverendo. Tá ótimo. Tá ótimo. Estou lhe ouvindo bem. A imagem também tá ótima. Tá tudo 100% aqui para mim. Tá me ouvindo? Sim. Abraão? Glória a Deus. Sim, estou lhe ouvindo. Ah, tá. Parecia que a conexão tinha caído. Então vamos lá. Eles também perseveravam na comunhão. Comunhão não tem nada a ver com confraternização. Você pode ter uma confraternização e as pessoas não estarem em comunhão, correto? É verdade. Concordo 100%. Você pode trabalhar numa empresa onde tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas trabalhando. No final do ano pode ter aquele churrasco onde o seu patrão faz para que tenha as festividades de final do ano. E você não vai, você vai ali, vai comer, vai beber, e muita gente ali você vai sair dali sem falar e conhecer. Positivo? Correto. Concordo. Na comunhão, nós somos um só corpo. Glória a bem Deus. ajustados. Nós nos conhecemos. Por isso somos irmãos. Comunhão debaixo da ação do Espírito Santo
é aquilo que nos faz tão ajustados, que nos faz entender o porquê somos irmãos. Glória a Deus. Um exemplo para poder nos ensinar sobre essa questão da plenitude da comunhão é o quê? É olharmos a própria pessoa de Deus na sua construção. Deus é triuno. Ele é trino. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. Mas as três pessoas estão tão ajustadas que nós vemos só um Deus. Correto? Eita glória! Para a gente pensar em comunhão assim, uma igreja cheia do Espírito Santo é um lugar onde os crentes estão tão ajustados, mas tão ajustados, que todos que os veem enxergam a pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão e agora no partir do pão. Correto? O partir do pão tem dois aspectos. Um social e um outro teológico. Vamos falar primeiro do social. Correto? O apóstolo Paulo, escrevendo em suas cartas, ele costuma dizer e costuma motivar as igrejas a fazerem as suas coletas. Para quê? Para que haja assistência aos domésticos na fé. Não é isso? Exato. Os domésticos na fé são aqueles que estão próximos da gente e compartilham da mesma fé. O partir do pão, então, é eu fazer e viver o entendimento pleno de que se na minha mesa eu tenho algo demais, eu parto no meio e divido com o meu irmão que está desempregado, que tem filhos e que não tem o que comer, que mora numa casa humilde. O partir do pão é uma marca do Espírito Santo que faz com que os crentes sejam impulsionados a irem na direção do próximo. E o próximo é aquele que compartilha da mesma fé que você. Como você pode fazer parte da mesma igreja, cantar os mesmos cânticos na mesma igreja, estar no mesmo hall de membros e não ter sentimento nenhum pelo sofrimento social daquele que comunga com você na mesma instituição e na mesma denominação? Isso é complicado. Forte, viu? Isso é forte. O aspecto teológico. O partir do pão no aspecto teológico. Vamos lá. Uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela que entende o que está acontecendo no momento na ministração da ceia, né? O partir do pão no aspecto teológico é a compreensão e a racionalidade de que todos nós estamos assentados à mesa de forma imerecida e toda a glória e todo o ajuntamento que foi feito em torno dessa mesa, os méritos são de Cristo Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não come pão e bebe vinho sem entender o aspecto teológico e espiritual da situação. Tem muita gente por aí praticando, comendo pão e bebendo vinho sem entender nada na mente e no coração. A ceia, o pão e o vinho não é para ir para o estômago. É para fazer mudança no coração e na mente da gente, no nosso comportamento. A cada ceia, um novo comportamento. Quebrantamento, esvaziamento, mudança interna. Mais de Cristo em nós. Eu faço parte da ceia porque Ele me amou primeiro. Eu como do pão e bebo do vinho por causa do seu sacrifício. O meu coração não pode ser duro. No momento do pão, eu preciso estar vivendo uma comunhão perfeita com os meus irmãos e com Deus. Precisamos pensar nisso. Correto? Em último lugar, a quarta marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, não é concepção institucional. Ela é uma igreja
que faz o quê? Vamos lá, primeiro lugar, persevera na doutrina dos apóstolos. Segundo lugar, na comunhão. Na comunhão. Terceiro lugar, o partir do pão. Em quarto lugar, nas orações. Vou fazer uma pergunta para você que se diz cristão. Talvez até encha o peito para dizer: eu sou assembleano, glória a Deus. Eu sou presbiteriano, aleluia. Eu sou batista. Sim. Mas você é cristão? Você nasceu de novo? Nos dias de reunião de oração, aonde você está? Não dá a mínima? Tem outras prioridades? Observemos que muitas igrejas no nosso país hoje são extremamente barulhentas. Muitas igrejas no nosso país hoje são ativistas. Muitas igrejas hoje são teatrais. Você vai ver as reuniões de oração nessas igrejas, essas reuniões estão praticamente falidas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde se persevera na oração. Orar é importante. É impossível ser crente sem orar. Impossível. 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 Procure conhecer a sua instituição e procure conhecer até onde a sua instituição preza pela Bíblia. Identidade. Identidade. Precisamos buscar identidade e identificação. Ok? Acredito que o nosso encontro já foi proveitoso, Abraão. Eu creio que sim. Para mim, reverendo, né? Foi muito proveitoso. Eu me alegrei muito. Confesso que fui alimentado pela palavra, fui edificado, porque eu só ouvi verdades, né? Verdades bíblicas, né? Oxalá que todos os ministros, pregadores da palavra de Deus, tivessem esse compromisso de expor as verdades eternas da forma, com tanta transparência como o Senhor. Meus parabéns, né? Louvo a Deus pela sua vida, né? Você é um homem que a gente vê que tem compromisso com a palavra de Deus, com as verdades eternas, né? A gente não vê arrudeio, né? A gente não vê arrudeio, você é uma pessoa que vai bem direto mesmo. E, cara, eu estou muito feliz com essa mensagem, muito mesmo. Fui alimentado, me alegrei aqui, sabe? Eu me alegrei Amém. de verdade aqui. Pude aqui, na minha particularidade aqui, sentir a presença de Deus, porque é isso que a palavra de Deus, quando ela é pregada com verdade, nós sentimos sim a presença de Deus. Sabe? Amém. Eu espero... Queria dizer uma coisa aqui. Te agradeço pelo carinho, pela consideração. Mas outra coisa que eu quero te dizer, nunca elogie o homem. Sempre engrandeça a palavra. Certo? Amém. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é tremenda. A palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus, a palavra de Deus é a palavra de Deus. O maior obstáculo para a gente poder vibrar com a palavra de Deus e entender a palavra de Deus são os homens, correto? É verdade. É verdade. Então, quando um homem simplesmente se esconde atrás da palavra e ele procura ser fiel, o que aparece é a profundidade da palavra. Ok? Reverendo, isso daí realmente é verdade, sabe? Às vezes a gente quer fazer de tudo, né, para tirar Jesus, né, do cenário ali e colocar o homem, né? Exatamente. Acontece muito, né? E é por isso que tem muitos homens soberbos. E o culpado somos nós. Somos nós que fazemos eles soberbos. Porque ao invés de nós glorificarmos a Deus, glorificarmos a Cristo, né? Como disse o salmista Davi, lá em Salmo 56, versículo 3, ele diz assim: em Deus, cuja palavra eu exalto. Olha Exatamente. só, então às vezes a gente quer exaltar o homem, né? E deixar Deus de lado, deixar Deus, escantear Deus, né?
Enquanto, na verdade, Deus é que tem que ser o centro. Jesus que tem que ser o centro. Né? Exatamente. O Hoje, centro do cristianismo é Jesus Cristo. Ele deve ser exaltado e glorificado. E se algum homem faz alguma coisa para esvaziar ou para se vangloriar e não colocar Cristo no centro, ele pratica um desserviço, um serviço contrário ao Evangelho. E ele nem foi chamado por Deus para exercer nenhum tipo de ministério. E são coisas muito sérias. Tem muita gente hoje sendo pastoreada por coronéis eclesiásticos, enchendo a bola dessa gente, e inclusive sendo tratado não como ovelha, mas inclusive como objeto desses coronéis para enriquecimento deles, para sentimento de poder deles, e a gente precisa acabar com isso. Mais racionalidade. O cristão precisa ser mais racional. Quando o cristão for mais racional, lendo as Escrituras, ele vai ter uma piedade, o seu coração vai ser tomado de piedade genuinamente bíblica. E essa piedade genuinamente bíblica vai fazê-lo ver, inclusive, quem é enviado por Deus e quem não é enviado por Deus. Reverendo, eu gostaria de ver com o senhor, para a gente estar marcando um horário, um outro dia, para estar falando para nós acerca de um culto racional. Um culto racional. Amém? Pode ser? Outro dia aí, a gente marca um dia. Eu acho que é um tema bem importante que deve ser tratado, né? No nosso meio, né? Porque hoje o que a gente pode observar nas igrejas, né? Nos cultos, nas igrejas brasileiras, cultos não racional, mas cultos irracional, né? Então eu acho que é um tema bem importante que deve ser trabalhado no nosso meio. A gente vai tocar em algumas questões institucionais que vão ferir um pouquinho alguns orgulhos, né? Você sabe disso, não sabe? Mas é isso que nós precisamos, né? Nós temos que sermos chocados mesmo com a palavra de Deus, né? Para que haja uma mudança, né? Uma transformação em nossas vidas para melhor, nós precisamos sim desse choque, né? Pois é, porque eu vou fazer uma outra aplicação aqui, de uma outra situação, né? Eu me lembro que, não sei se era na década de 70, na década de 80, um tipo de... não sei se foi filme, não sei o que foi, mas falava sobre um personagem que nem um personagem bom pra gente falar dele no aspecto moral, mas que a gente tira para fazer jargões de algumas coisas daquele episódio. Já ouviu falar do filme da Gabriela? Não tô lembrado. Pois é. Tinha uma máxima do filme, que inclusive até hoje é utilizado, onde as pessoas diziam: eu nasci assim, eu vivi assim, eu fui sempre assim, vou morrer assim. É o crente Gabriela. Meu Deus. Entendeu? Pois é. O que eu quero dizer é o seguinte: tem muita gente que só ouviu uma parte da história. E ele, igual a gente começou a falar desde lá do início, as pessoas são preguiçosas, não querem ler, não querem estudar, querem tudo sempre enlatado, mastigado, ou até trazido da boca de alguém que também não estudou. Elas acabam aprendendo errado. Quando acabam ouvindo a verdade, se chocam ou se machucam. Não é isso? É verdade, é verdade. Eu quero citar um homem dentro da Escritura, que ele era exatamente o retrato disso que a gente está falando. Entendeu? Sim. Então vamos lá. Nicodemos. Tem um irmão aqui, Odirley Lima. Ele está falando aqui algumas coisas importantes. Somos 42 milhões de evangélicos, mais precisamente, nós precisamos ser diferentes. Interessante o que ele colocou aqui. Bem colocado. Mas eu quero falar dentro da Bíblia a imagem de alguém dentro dessa mentalidade. Eu nasci assim, eu aprendi assim, mas está tudo errado. No encontro com Jesus, Jesus vai mostrar para ele que está tudo errado. O nome dele é Nicodemos. Correto? Sim. Evangelho de Mateus, capítulo 3.
Esse homem é judeu, fariseu, criado debaixo da lei, desde pequeno, circuncidado, frequentava a sinagoga, guardava o sábado, guardava os cerimoniais. Aí Jesus surge no primeiro século. Quando Jesus surge no primeiro século, Jesus vira notícia no primeiro século, correto? Sim. Aí o que vai acontecer? Alguém vai dizer assim, ó, surgiu um camarada aí agora na nossa época, ele está dizendo que é a fonte da água da vida, que é o pão vivo que desceu dos céus. Em algumas das suas falas, dá-se a entender que ele é o Messias enviado por Deus. Ele diz que é o próprio Deus com algumas de suas palavras. Nicodemos vai ouvir aquilo, correto? Sim. Nicodemos, de repente, um dia vai sair nas ruas de Jerusalém, Jesus está lá pregando. E Jesus vai dizer assim, ó, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nicodemos vai ficar escutando aquilo vai ficar batendo na mente de Nicodemos, batendo, até que um dia ele não vai resistir. Ele vai começar a fazer uma pesquisa. Onde está Jesus? Eu preciso ouvi-lo de novo. E de repente alguém chega para ele e diz onde que Jesus está. E ele então faz o quê? Bom, eu vou lá ter com ele de novo. E vai dizer a Bíblia que ele vai lá de noite. Por que ele vai lá de noite? Obviamente que ele era uma figura proeminente, uma figura conhecidíssima. Então ele tem que ir de noite. Ele tem que ir disfarçado. Já pensou? Algum judeu, algum fariseu vê um mestre da lei ouvindo as pregações de Jesus de maneira apaixonada? Ia complicar para Nicodemos, né? Ia ficar difícil. Então ele vai de noite para não ser visto, mas ele precisa ouvir Jesus. Engraçado que quando ele chega para ver aonde Jesus está, e a gente vai ler todo o contexto que Jesus está sempre ensinando os seus discípulos, engraçado que a gente não percebe, Nicodemos não foi apresentado a Jesus, correto? A gente vai ver isso no texto, mas Jesus conheceu Nicodemos, e conhecia bem, né? Engraçado que Jesus não vai rodear, não tem rodeios para com Nicodemos. Jesus vai dizer assim, ó, Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode entrar, não vai entrar no reino dos céus. Espera aí, mas eu sou judeu. Nicodemos, quem não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus. Mas espera aí, mas eu sou circuncidado. Nicodemos, você nasceu de novo? Mas espera aí, eu sou um mestre da lei. Nicodemos, você nasceu de novo? Já imaginou? Vamos aplicar nos nossos dias? Mas Jesus, eu tenho 30 anos de crente, mas você nasceu de novo? Mas Jesus, eu sou presbítero, mas você nasceu de novo? Eu sou diácono, mas você nasceu de novo? Eu sou pastor da convenção tal, mas você nasceu de novo? Já parou para analisar isso? Senhor, mas eu prego todos os domingos e apresento pelo menos 20 almas para Jesus. Mas você nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, você não vai ver o reino de Deus. Sabe o que significa isso? Vou falar uma coisa aqui. Um teólogo americano, esqueci agora o nome dele, me deu um branco. Certa feita ele falou assim, ó, de acordo com esse texto de Nicodemos, ele disse assim, ó, você pode ter, ó, nascido na igreja, ter vivido a vida inteira na igreja, pode ter tido todos os cargos dentro da igreja, pode ter sido revestido com todo o poder dentro da igreja, pode ter morrido e ter tido o seu funeral dentro da igreja, mas quando você abrir os seus olhos, você pode se deparar com o inferno. Aí vou fazer uma pergunta agora para as pessoas que estão nos escutando.
você nasceu de novo? Não, mas eu sou presbiteriano. Você nasceu de novo? Não, eu sou assembleano. Você nasceu de novo? Sou batista. Você nasceu de novo? Aonde estão as evidências do seu novo nascimento? Sabe o que Jesus queria dizer para Nicodemos? Você é um mestre da lei e não entende nada disso? Ué, tá dentro da igreja presbiteriana e não entende nada disso? É assembleano e não entende nada disso sobre o que é nascer de novo? Não estou te entendendo. Observe como você está perdido. Observe, você está totalmente perdido. Literalmente perdido. Você não sabe de nada das coisas do reino. Nada. E o que está acontecendo? Nicodemos está totalmente contristado com as palavras de Jesus. O novo nascimento acontece através da exposição da verdade. E é o que a gente está falando. Ah, eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Nos tocar e nos impactar, tudo aquilo que a gente estava apegado, a gente vai ver. Então tudo isso não era verdade, que eu acreditava institucionalmente? Sim, é verdade. Isso tudo era mentira. A verdade está naquilo que a Escritura diz. A verdade está naquilo que Jesus ensina. A verdade está no próprio Cristo. Ali está a verdade. Se o que você crê não passa pelo que Cristo fez, pelo que ele viveu, pelo que ele disse, é mentira. Nicodemos está louco com isso, né? Mas espera aí, como é que eu vou nascer de novo? Eu já sou homem velho, vou ter que voltar para o ventre materno? Espera aí, Jesus. Eu já sou uma pessoa de idade, eu tenho tantos anos de cristianismo, o que vou fazer agora? Como vou nascer de novo? Sabe o que Jesus está ensinando para Nicodemos? Nascer de novo é nascer do Espírito, é nascer da água e do Espírito. Por que nascer da água e do Espírito, Abraão? Quem está escrevendo o texto é João, um evangelista, correto? Está me ouvindo bem? Glória a Deus. João, culturalmente, também é um judeu. E um judeu é rico em fazer colocações, aplicações, construções chamadas de literárias. Correto? Só que João é um judeu convertido. Positivo? Mas ele precisa fazer com que os outros judeus entendam a pregação do plano eterno da redenção através de Cristo. Então, como ele escreve, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Por que nascer da água e do Espírito? Todas as vezes que você pegar a sua Bíblia e que você vê uma citação de água dentro de um escrito bíblico, o escritor judeu está querendo te dizer uma coisa. Aonde há água, há vida. Positivo? Aonde não há água, não há vida. No meio do deserto, se chover durante dias, até flores vão nascer no deserto. Positivo? Correto? Correto. E o que Jesus está dizendo para Nicodemos, então? Para a gente aprender. Aquele que não nascer da água e do Espírito, jamais vai ter vida. Vida de Deus. Vida de Deus em seu coração. É vida do Espírito Santo de Deus. Você pode estar vivo biologicamente, mas isso não significa que você tenha a vida de Deus dentro de você. Eita glória. Profundidade, profundidade, profundidade. Jesus está querendo dizer para ele o seguinte: se Deus não fizer você nascer de novo, você está perdido. Se a obra do Espírito não for feita em você, te regenerando, te dando nova vida, você está
perdido. Totalmente perdido. Mas eu sou judeu. Você está perdido dentro do judaísmo. Você pode estar perdido dentro do presbiterianismo. Você pode estar perdido dentro de uma Assembleia de Deus. Você pode estar perdido dentro de uma igreja batista. Você nasceu de novo? Rapaz, é pra gente pensar, não é? É para nós pensar. Aí a gente vai começar a brincar com a Escritura, né? Vamos lá. O que é nascer de novo, então? O que é nascer do Espírito? O que é nascer do Espírito? Paulo, em suas Escrituras, ele é rico em falar sobre as questões do Espírito, né? Ele, escrevendo as suas cartas, em alguns momentos ele diz assim: andai no Espírito, não é isso? Sede guiados pelo Espírito. Enchei-vos do Espírito, não é isso? Paulo está querendo dizer o seguinte para os crentes: o Espírito, quando tocado em seu coração, quando ele realiza uma obra, ele é presidente. Ele não é somente residente. Glória a Deus. É. Isso é bom demais escutar isso, não é? Eita glória. Nascer de novo é nascer de cima. É nascer do alto. É nascer do Espírito. É nascer de Deus. Você já nasceu de novo? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A própria Escritura vai mostrar para nós se nós nascemos de novo. Aonde estão as evidências deste novo nascimento? Você tem alegria? Longanimidade? Domínio próprio? Paz? Aonde está a frutificação dessa nova vida? Desse nascer de novo, Abraão? Aonde está? Verdade. Você nasceu de novo? Para a gente pensar, não é isso? Para a gente pensar. Se a gente escutar uma mensagem hoje em dia sobre isso, a evidência de que se a gente nasceu ou não de novo, sabe qual vai ser? A gente vai olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos observar a dureza do nosso coração, a sequidão do nosso coração. E sabe o que vai acontecer? Ao observar tudo isso, a gente vai começar e a gente vai dobrar os nossos joelhos e a gente vai dizer: Senhor, transforma-me segundo o teu querer. Esvazia-me de mim mesmo. Às vezes nós não estamos cheios do Espírito, mas nós estamos cheios de outras coisas, não é isso? Está me ouvindo bem? Sim. Às vezes nós estamos cheios de nós mesmos. Cheios de arrogância. Cheios de prepotência. Cheios de mentira. Cheios de teatro. Cheios de insubmissão à Escritura. E muitas vezes até cheios de pecado, ao invés de estarmos cheios do Espírito. Não é isso? Vou fazer uma pergunta. Vou voltar à pergunta. Você nasceu de novo? Você sabe o que é nascer de novo? Conta para você mesmo o momento aonde você nasceu de novo. Você pode testemunhar do seu novo nascimento? Aonde foi? Quando foi? Conta a mudança de vida. Conta como foi, o que você era e o que você é. Antes você era fofoqueiro. Antes você era mentiroso. Antes você fazia contendas. E agora? Agora eu sou presbiteriano, sou batista, sou assembleano, continuo fofoqueiro. Continuo contendeiro. Continuo brigão. Ué, então você não nasceu de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É duro isso, não é? Isso é duro, mas é verdadeiro, não é verdadeiro? Glória a Deus. Pode falar, Abraão, acho que eu já falei demais.
Que mensagem, que palavra maravilhosa. Eu estava aqui meditando, capítulo 3 aqui de João, quando o Senhor estava falando sobre o novo nascimento, né? Se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus, né? E eu estava aqui meditando, enquanto você estava aí fazendo essa explanação, e aqui dentro desse contexto aqui, eu gostaria de fazer uma observação, especialmente no versículo 3, reverendo, e o 5, né? Porque assim, Jesus no versículo 3, ele vai responder para Nicodemos assim, né? Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha só, Jesus está dizendo para Nicodemos o seguinte, que ele não poderia ver, no versículo 3. E no versículo 5, Jesus vai dizer assim, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus. Olha só, tanto que isso daqui é bem interessante. No versículo 3, Jesus vai dizer que não pode ver. E já no versículo 5, Jesus já vai dizer que não pode entrar. O que a gente pode entender com isso daqui? Aqui logo surge uma pergunta, e para isso a gente tem uma resposta. Que uma coisa é ver, por exemplo, nós aqui estamos vendo o reino de Deus ser manifestado, né, reverendo? Podemos ver o reino de Deus através da exposição aqui da palavra de Jesus Cristo, né? Mas uma outra coisa é ver, uma outra coisa é entrar. Uma coisa é ver, né? Uma outra coisa é entrar no reino de Deus. Ou seja, é fazer parte, é se envolver, né? Você tem alguma resposta aí? Tá picotando um pouquinho, mas eu vou tentar responder. Você está me ouvindo bem? Sim. Tá me ouvindo? Sim, senhor. Tá picotando bastante. Sim, senhor. Vamos lá. O que Jesus está querendo mostrar? O estado espiritual da raça humana é tão grave, mas tão grave, que nós não conseguimos medir a nossa impiedade. Positivo? Quem não nascer de novo não é digno sequer de ver o reino dos céus. Quanto mais entrar. A este ímpio está totalmente proibido até a dádiva de ver, quanto mais de entrar. Eita, correto? glória, rapaz, que palavra. Lindo isso aí, ó. Ou seja, Nicodemos, diante de Deus, tua situação é séria, hein? Meu Deus do céu. Misericórdia, viu? Vou fazer uma outra observação aqui para a gente encerrar, que eu tenho que fazer algumas coisas aqui. Jesus não fez apelo para Nicodemos, correto? Tu vê isso no texto? Correto. Não tem apelo. Jesus implorou, Nicodemos, me aceita, por favor. Fez isso? Não. Jesus nunca fez isso. Nunca fez. Nunca fez. Aí eu vou te dizer, o que Jesus fazia? Ele pregava. Ele falava a verdade. Não é isso? E a gente vai ver depois Nicodemos nos evangelhos, num momento bem à frente, depois da morte de Jesus, ele vai estar junto com José de Arimateia. José de Arimateia é aquele que cedeu o túmulo para ser colocado o corpo de Jesus. Nicodemos está lá com José de Arimateia. Aí eu te pergunto, as palavras de Jesus surtiram efeito sobre a vida de Nicodemos? Sim ou não? Eu não vou me precipitar, não, ó.
Responda o senhor aí. Vou lhe ajudar. José de Arimateia era também um líder da religião judaica, convertido ao cristianismo, correto? Certo. E era um discípulo de Jesus, tornou-se um discípulo de Jesus. Se Nicodemos agora está com José de Arimateia, o que aconteceu no coração dele? Pense comigo. Se ele está andando com alguém que é discípulo, as palavras de Jesus surtiram efeito, os discípulos estão envolvidos com a prisão, a crucificação, e ele também está envolvido. Aquilo interessa para ele? Aí eu vou te fazer a pergunta. O confronto de Jesus surtiu efeito? Há uma diferença. Surtiu efeito ou não? Na vida de José, sim, né? Já parece que na vida de Nicodemos, não. Não, você não entendeu. Nicodemos se tornou um discípulo também. Ele está no meio dos discípulos. Ele rompeu com o judaísmo. Ele rompeu lá na com tudo. frente, é. Por isso que ele... Sim. Entendi agora. Entendeu? Ele já havia rompido. E quando a gente lê os evangelhos e lê Atos dos Apóstolos, a gente vai ver isso escrito, que muitos sacerdotes e líderes da religião judaica passaram a ser seguidores de Jesus e do evangelho, correto? Dentre eles vão estar esses milhares aí, poucos conhecidos, né? José de Arimateia, Nicodemos, um tal de Paulo, certo? E muitos outros. Foram chocados ali pela palavra de Jesus pregada, né? Exatamente. Mas em nenhum momento Jesus fez a pena. O novo nascimento, então, passa pela pregação fiel, que não alisa, que não passa a mão na cabeça do pecador, mas que lhe diz a verdade. Glória a Deus. Correto? Preciso ir, meu amigo. Reverendo, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom, tá? E aí nós vamos marcar um outro dia, um outro horário, para nós estarmos meditando na palavra de Deus, pois é sempre bom, né? Estarmos meditando na palavra de Deus, né? A gente é edificado, né? E a gente se alegra quando a gente ouve as verdades eternas de Deus. Meu muito obrigado, meu abraço, viu? Que Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus, tá? Abraço. Amém, meu irmão. Muito obrigado abraço, a todos aí também que nos deu essa atenção aí, tá? Tchau. Forte abraço. Obrigado, pessoal, a todos vocês que nos assistiram. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meu muito obrigado. E até um outro dia. Abraço a todos em nome de Jesus.